Bom dia, turminha! E aí? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Acordaram bem? Já levantaram da cama? Já pentearam o cabelo? Já tomou aquele banho maravilhoso? Já tomou aquele café tranquilo? Já está pronto para estudar? Beleza! Que legal, que interessante! Muito bem, gente! Vamos que vamos, porque juntos chegaremos à aula de História. Aula sobre o conhecimento da nossa história, de como tudo ocorreu, de como tudo aconteceu para que o nosso Brasil esteja da forma que está hoje. Muito interessante, uma viagem empolgante, então vem comigo, que juntos chegaremos. Então, turminha, é isso aí. Vamos estudar? Pegue seu livro, abra ele na página 62 e vamos para uma viagem emocionante sobre os nossos primeiros habitantes. Sim! Os índios, os primeiros habitantes dessa terra. Um grande mistério sempre está em torno dos índios. Como é que eles chegaram aqui? Os mais antigos, em 1822, há quase 200 anos, o Brasil se tornava um país independente. Independente, professor, de quem? Independente, o Brasil estava cortando os laços. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarava a independência do Brasil. Um laço que estava sendo cortado com o reino de Portugal. Que bom, que maravilhoso, que coisa interessante, mas não é sobre isso que nós iremos estudar. Veja a imagem aí. Houve uma quebra de laço, sim. O Brasil se tornou independente, mas não é sobre esse assunto que nós iremos estudar. Naquela época, em 1822, existiam várias dúvidas sobre o jovem nação brasileira, sobre a recém-criada nação. Por exemplo, não se sabia como escrever a história deste país. Os historiadores começaram a perguntar assim, mas é um país novo, é um país que está surgindo, mas como é que eu vou redigir uma história sobre como ocorreu? Eu não tenho consciência, eu não tenho uns dados acerca disso. Um tema, ao menos, parecia ter a aceitação de todos. A importância dos indígenas na formação do Brasil. O nativo era visto como um herói, o sujeito mais antigo a habitar essa terra. Que coisa interessante, que filosofia bonita. Os indígenas como o povo heróico. Talvez isso seja visto hoje. Mas no passado, os nativos, os indígenas, os selvagens, como era chamado, eles eram escravizados. Eles eram exterminados. Eles eram colocados para trabalhar à força. Tinham que fugir dos seus ambientes. Eles tiveram todos os seus pertences, todo o seu ambiente de vida, todo o seu habitat roubado deles. E agora a história quer trazer eles como um herói. De fato eles são heróis. Mas não porque um escritor colocou em um livro que ele era herói. Que eles eram herói. Eles eram herói porque teve que passar por toda a fraude criada pelo reino de Portugal. Tiveram que ter todos os seus pertences, todas as suas famílias destruídas por causa de uma herança, por causa de uma terra que era deles, uma terra que ainda é deles, mas que foi usurpada de uma forma agressiva e cruel. O índio tornou-se personagem principal de várias pinturas e romances que buscavam recuperar e valorizar as chamadas raízes deste povo e desta nação. Veja este quadro, ele é um dos melhores exemplos que nós podemos ver. Nessa imagem aí, que você está vendo, que também está no seu livro, você percebe que existe um índio e um padre. Essa obra foi pintada por Rodolfo Amoedo e ela retrata em uma praia deserta o padre Anchieta acolhendo o corpo de um chefe indígena da tribo Tamoio. Ele está morto e simboliza o sacrifício do nativo na fundação do Brasil. Esse quadro ele mostra a realidade que para que o Brasil existisse como uma nação forte e poderosa, que é hoje, infelizmente, a nação corrupta, os índios tiveram que pagar um alto preço. E esse preço foi a vida. Esse preço foi retirar suas origens, foi destruir a sua identidade. Gente, quando eu falo de identidade, eu não estou falando daquele documento não, tá ok? Estou falando de tudo que o ser humano tem que foi retirado. Tudo que você tem em sua vida, tudo aquilo que você constrói, seus princípios, suas determinações, seus valores morais, isso é identidade.
E toda essa história, porém, há um grande problema. Naquele tempo, muitos acreditavam que os indígenas deveriam abandonar seus hábitos tradicionais para se tornar um brasileiro civilizado. Olha só que ideia, que pensamento! Os indígenas deveriam parar de dormir em suas casas, suas barracas, suas ocas. Os índios deveriam parar de viver na natureza, deveria parar de ter o vestuário daquela forma, deveria parar de caçar, de colher suas frutas no mato, deveria parar suas festas tradicionais, deveria parar de ver as suas crenças, simplesmente para se tornar um brasileiro civilizado. E aí? E aí, turminha? Nós somos uma nação civilizada? Será mesmo? Olha a pergunta que diz aqui. Quando o Brasil se tornou independente? Isso a gente já viu, né? 7 de setembro de 1822, ok? Porque o indígena passou a ser valorizado naquela época por escritores e artistas. Era uma forma de tentar retomar as raízes indígenas, de valorizar essas raízes. Como diz aqui, recuperar a valorização das raízes. Mas na prática, como o indígena era tratado por grande parte da sociedade brasileira? Você viu aqui, a gente leu, era tratado como selvagens que deveriam abandonar as suas raízes para se tornar brasileiros civilizados. E hoje, como o indígena é tratado na sociedade brasileira, queridos, se não houvesse uma proteção da FUNAI, se não houvesse uma proteção de ONGs, os índios seriam novamente exterminados para ter as suas terras arrancadas de si. Na época que o Brasil se tornou um país independente, quando rompeu os laços com Portugal, a escrita e a leitura pouco valia para os povos indígenas. Ler e escrever não tinha nenhuma serventia, eles viviam há muito tempo sem precisar disso, porque agora teria alguma importância. Importava apenas a palavra dita, a tradição oral, de conversa, ok? Por meio da fala, os indígenas transmitiam todo o conhecimento sobre a vida e sobre o mundo natural e sobrenatural. Suas crenças, seus saberes, seus costumes, hábitos, tudo era passado de boca em boca, de uma geração a outra, havia milhares de anos. Eles passavam de uma geração a outra exatamente aquilo que eu tinha dito, a sua identidade como pessoa. O que é identidade, professor, mais uma vez? São suas crenças, seus valores, seus costumes, seus hábitos. E os indígenas transmitiam a seu povo de uma forma tão peculiar que até hoje eles se lembram do que eles viveram. A origem de um povo, por exemplo, era explicada por meio de mitos. Mitos? Mitos. Era uma espécie de narrativa que trazia o passado, ainda que muito distante, cheio de misturas de acontecimentos reais, de acontecimentos fantásticos, religiosos, fantasiosos. Esses eram os mitos. Você quer conhecer um pouco desses mitos? Eu quero apresentar apenas 2 mitos para vocês, que é bem interessante. E assim, até hoje, para grande parte dos povos indígenas deste Brasil. Veja aqui na imagem, em conversação ali com os seus índiozinhos pequenos, seus índios recém-nascidos, com os índios mais velhos, os anciões das tribos, reuniu o povo para falar dos seus costumes, dos seus saberes, transmitir os mitos, trazia os mitos do passado para aquele momento e os apresentava para aqueles jovens, certo? Alguns desses mitos eu quero apresentar para vocês agora. Olha esse mito aqui, ó. Professor, isso é uma sereia. Exatamente. Isso para os povos indígenas é a deusa das águas, também conhecido como Iuiara. Ela é vista como uma sereia linda. Assim é Uiara, ou Iara, certo, gente? Ela é a rainha das águas, a deusa das águas. Como é que essa história aconteceu, professor? Como foi esse mito? Vou dizer para vocês agora. Um dos mitos contados pelos povos indígenas é a história de Uiara, ou Iara, como muitos a chamam. Como você pode ver na imagem, da cabeça até a cintura, Uiara era humana. Da cintura até os pés, ela era peixe, ela era parte animal, um peixe, se tornando então uma bela e linda sereia. Como é que aconteceu tudo isso? Deixa eu relatar os fatos para vocês. Conta-se o mito, a lenda, que a jovem tupi Uiara era a mais formosa das mulheres que existiam em todas as tribos.
todas as tribos que habitavam ali na região do rio Amazonas. Ela possuía uma doçura, ela era uma pessoa muito amada e amável. E por conta disso, todas as plantas, animais, a amavam muito. E tinha muitas pessoas que admiravam ela, em várias das tribos. Mas tinha algumas também que desejavam o mal de Uiara. Acontece que em uma tarde de verão, após o sol se pôr, Uiara permanecia tomando banho quando foi surpreendida por um grupo de homens estranhos. Sem condição de fugir, a jovem foi agarrada e amordaçada e acabou por desmaiar, sendo violentada e atirada ao rio. O espírito das águas transformou o corpo de Uiara em um ser duplo, metade peixe e metade humana, se tornando assim uma bela e linda sereia. E a história conta, o mito conta, que Uiara passou a ser uma sereia cujo canto muito lindo atrai os homens de maneira irresistível. Ao ver o lindo canto da criatura, eles se aproximam e se apaixonam, e são arrastados para as profundezas, de onde nunca mais sairá. Esse é um mito que os mais velhos transmitem aos mais jovens nas suas tribos, e é perpassado todos os dias para que eles nunca se esqueçam. Você consegue imaginar como é uma reunião indígena, aquela fogueira acesa? Naquele tempo, hoje não. Aquela fogueira acesa, eles reunidos ali, dançando, cantando, se divertindo e contando seus mitos. Outro mito interessante, outro mito que é contado, é a história da mandioca, o principal alimento indígena. E a história conta que havia uma jovem muito bonita chamada Mara, filha de um cacique. Essa jovem vivia sonhando coisas estranhas, coisas de casamento, um casamento feliz. Embora fosse muito bonita, mas ela vivia sonhando com um casamento feliz. E uma certa noite, quando ela adormeceu na rede, ela teve um sonho muito estranho. Ela sonhou que um jovem loiro e belo descia da lua e dizia que a amava. O jovem, depois de haver conquistado o coração de Mara, ele desapareceu dos seus sonhos como por um encanto. Passando algum tempo, a filha do cacique, embora ainda pura, percebeu que esperava um filho. Para a surpresa de todos, Mara deu à luz a uma bela menina. Uma bela menina que possuía uma pele muito alva e cabelos tão loiros quanto a luz do luar. Deram o nome da menina de Mandi ou Mani. E na tribo ela era adorada como uma divindade. Pouco tempo depois, Mandi adoeceu de forma inesperada e veio a falecer. Mara, sua mãe, não quis se separar de sua filha. E por isso, ela cavou um buraco em sua oca e sepultou a sua filha ali. Todos os dias, Mara lamentava, chorava, derramava em cima do local onde a filha foi enterrada o seu leite, o leite materno, pensando ela que assim a filha voltaria viva. Certo dia, Mara, ao chorar e derramar o seu leite, ela notou que havia uma rachadura no solo onde a sua filha estava, pensando ela que o corpo de sua filha quisesse sair dali. E resolveu então remover a terra e escavar a terra, e encontrando apenas raízes muito brancas, como Mani ou Mandi, a sua filha, que ao serem raspadas, exalavam um aroma agradável. Todos entenderam que a criança havia vindo à terra para ter seu corpo transformado no principal alimento indígena. O novo alimento recebeu o nome de mandioca, pois Mandi ou Mani fora sepultada na oca. Vocês entenderam? Que história interessante, né? A história de Mandi ou Mani, como poderia ser chamada. Ela nasceu de um relacionamento fantástico, fantasioso, e por fim ela acabou se transformando em um alimento chamado mandioca. Que coisa interessante, é uma tradição indígena. A mandioca é um alimento de origem indígena e por isso tem esse mito em torno dessa história. Outro mito aí que muitas pessoas já ouviram falar, esse é Tupã. Tupã é o grande criador dos céus, da terra e dos mares, na cultura indígena, na religião indígena, assim como do mundo animal e vegetal. Ele é o deus do trovão, certo?
o espírito do trovão. Tupã. Desse lado aqui você está vendo uma mulher na lua. Essa é Jaci. Na mitologia tupi, ela é a deusa lua, ok? E do outro lado vocês estão vendo Guaraci. Guaraci é o deus sol. E a história conta que Guaraci se cansou de fazer a sua função, que era brilhar, e resolveu fechar os olhos e dormir. E a terra entrou em uma profunda escuridão e nasceu Jaci, ok? Turminha, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido toda a história indígena. Gostaria de falar para vocês que o povo indígena possui uma terra. Já conversamos sobre isso em outras aulas. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, havia em torno de 4 milhões de indígenas, que hoje infelizmente tiveram seus espaços roubados, e algumas terras foram providenciadas por eles, que são chamadas de reservas indígenas, para que eles possam morar nesses locais. Embora essas reservas estão sendo roubadas, destruídas, desmatadas, e estão sendo transformadas em estradas, em locais de pastos. É isso que acontece hoje na humanidade. Por isso que eu perguntei para vocês, será que realmente a humanidade, a população brasileira é civilizada? Será que realmente os habitantes brasileiros são civilizados? Ou será que os índios precisavam realmente ser civilizados? Essa é uma pergunta que vocês podem fazer. Uma coisa interessante é que a tribo mais conhecida, que é a Tupi-Guarani, elas tinham um espírito de guerreiro. Provavelmente foi uma das tribos que tentou lutar contra os portugueses quando aqui chegaram. E por conta disso, os Tupis-Guaranis viviam em pé de guerra. Eles sempre brigavam com seus irmãos, com outras tribos, para que mostrasse o poder, para que tivesse o poderio sobre todas as coisas. E hoje fica essa atividade aqui para vocês, ó. Olá, turminha! A atividade de hoje está na página 65 e 66. Um forte abraço, faça atividade e até logo mais. Tchau!